capítulo 29 do livro de Jó diz assim: E Jó, prosseguindo na sua parábola, disse: Quem dera que eu estivesse como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quando resplandecia a sua lâmpada sobre a minha cabeça, a luz da qual eu caminhava em meio às trevas. Como foi nos dias da minha juventude, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim, quando lavava os meus passos com manteiga e a pedra me derramava rios de azeite. Quando saía eu à porta a julgamento e na praça fazia preparar o meu assento. Os jovens me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e ficavam de pé. Os príncipes detinham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos principais se calava e a sua língua se apegava ao seu paladar. Quando algum ouvido me ouvia, ele me tinha por bem-aventurado, e os olhos que me viam davam testemunho de mim, porque eu libertava o pobre que gritava e o órfão que carecia de ajudador. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e o coração da viúva eu fazia com que se rejubilasse. Vestia-me de justiça e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha retidão. Eu me considerava como olho para o cego e como pés para o coxo. Para os necessitados eu era como pai, e das suas causas que eu não entendia, informava-me com diligência, e quebrava as presas do iníquo, e dos seus dentes fazia soltar a presa. E dizia eu: Em meu ninho morrerei, e como areia multiplicarei os meus dias. A minha raiz se estendia junto às águas, e os meus ramos permaneciam no orvalho. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco em minha mão renovava a sua força. A mim os homens escutavam e esperavam, em silêncio guardavam o meu conselho. Depois da minha palavra não replicavam, e a minha razão destilava sobre eles. E me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu risse para eles, não acreditavam e não abatiam a luz do meu rosto. Qualificava eu o caminho deles e me assentava na cabeceira e morava como rei entre o seu exército, como aquele que consola os que choram. O capítulo 29 vai falar que Jó era essa pessoa a quem todos procuravam em tempos de dificuldade. Jó estava aprendendo quem era ele mesmo. Jó, sendo próspero ou aflito, ele sabia que era inocente, mas ele estava sendo detestado, independente se ele era inocente ou culpado. Quando ele estava em abundância, todos queriam estar próximos dele. Mas quando ele estava em tempo de dificuldade, as pessoas queriam humilhá-lo. O segredo de Deus estava com Jó. E Jó acreditava que as pessoas pudessem ver aquilo que ele estava vendo. Mas não viam, porque Jó era o homem de sabedoria e aconselhamento. Jó, ele tinha sido muito rico. E ele sabia o que era ser rico, mas perfeito diante de Deus. Não podemos negligenciar ou acusar e ofender aqueles que são ricos, porque tem muitos ricos que são bons conselheiros, têm a sabedoria e sabem discernir muitas coisas. Então, Jó, ele exercia um juízo naquela cidade onde ele morava. Jó, ele sempre aconselhava e estava presente para aqueles que queriam falar com ele. Jó, ele sabia que ele tinha um julgamento justo porque ele conhecia a palavra de Deus.
E por que é importante conhecer a palavra de Deus? Porque a palavra é bondosa em favor dos retos, em favor do pecador que se arrepende. E a palavra do Senhor para Jó era como uma vestimenta. Quantas vezes nós olhamos pessoas que têm a vestimenta da palavra e que por mais que você fale sobre um caminho errôneo, a pessoa ela vai te orientar no melhor caminho segundo a palavra de Deus. E quando nós fazemos a leitura da palavra, quando nós temos esse conhecimento, muitas pessoas se aproximam de nós para entender qual é o caminho e qual é o melhor conselho a ouvir. Porque se você pede conselho para um ímpio, você se afunda. Mas quando você pede um conselho para um sábio, você se ergue. Jó, ele não foi destruído porque Jó estava firmado em Deus. A força de Jó vinha diretamente da fonte que é Deus. Muitas vezes nós não vamos conseguir enfrentar situações sem a presença de Deus. Muitas vezes nós não vamos sair do lugar se nós não clamarmos ao nome do Senhor. A palavra sábia que Jó tinha foi através do seu conhecimento das Escrituras. E Jó poderia ajudar os seus amigos. Porém, quando ele precisou de uma palavra, ele não encontrou sabedoria. Ele não encontrou lâmpada acesa. E a retidão, ela vem através do que tem no nosso coração. O Senhor, ele quer moldar as nossas vidas. O Senhor, ele quer transformar a nossa história. Mas o Senhor precisa de pessoas assim como Jó, que tem vestido a palavra de Deus, que tem se apresentado para falar da palavra de Deus, que tem se disponibilizado a orar, a estar firme, a pregar a palavra nos corações, porque a palavra, ela pode ser dita, mas é preciso ouvi-la. Porque quem ouve a palavra de Deus compreende os seus caminhos, mas quem não dá ouvidos à palavra de Deus anda sem direção. A palavra de Deus, ela é direção, ela é luz, ela é espada, ela é a verdade. E ela é alimento para as nossas almas. E quando a nossa alma está alimentada, nós conseguimos fluir na vida mental, na vida emocional, na vida física. Mas é essa palavra que vai nos tornar fortes, porque o Senhor, ele quer falar conosco dia a dia. Que possamos compreender a importância de sermos fiéis a Deus, tanto na riqueza ou no deserto. Que você seja edificado com essa palavra. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.